Conversando com a Mari, eu queria trazer um tema, né, na qual a gente chama de ecologia e meio ambiente na visão de mundo negro-africana, que para os povos do Congo, que não tem nada a ver com já a costa oeste, chama-se muito de filosofia Ubuntu. Uhum. É, a forma mais comum de entender filosofia Ubuntu é aquela frasezinha pequenininha que todo mundo fala muito, né? Eu sou porque nós somos, né? Pronto, acabou. Não existe mais nada que se fala isso. E tem várias histórias que as crianças botaram uma cesta de doce, o antropólogo ficou observando, aí todas deram as mãos, correram, e aí quem chegasse na cesta de doce primeiro ganhava, e todo mundo deu a mão e chegaram juntos. Começaram a falar Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Então, como é que um ia ser feliz se todos os outros ficassem tristes? Então, dentro do pensamento africano, e isso se espalha por todo o continente, não existe uma maneira de pensar que não seja coletivo. Tudo é coletivo. Existe o ser individual, mas existe o coletivo. E é o coletivo que faz a força das coisas. Então, para quem está assistindo o programa e tal, se aprende muito na escola, né, que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Então, ele foi invadido, né, por colônias europeias. Aqui massacraram os aborígenes, né, os indígenas que viviam e vivem aqui até hoje. E aí tudo isso foi criando problemas. Problemas que estão toda a América, e principalmente na América Latina, com a questão da pobreza, com que se possa falar de racismo ambiental. E aí, o que é esse racismo ambiental? Quando os europeus, então, invadem, né, o continente africano e começam a fazer o tráfico de carne humana e mandar para as Américas, você tira coletores de um continente, coloca esses coletores num lugar inóspito, de uma forma inóspita, oprime os nativos que existem nesse outro continente, e aí hoje nós chamamos isso de crise civilizatória planetária. É onde existe o desequilíbrio, porque você vê aqui no sul um bairro, uma cidade inteira de italianos, de alemães, de japoneses no sudeste, e uma favela de negros. Por quê? E uma questão de crescimento desordenado em todos os lugares onde tem comunidades indígenas e comunidades de pretos. Então, isso aí é onde está o racismo ambiental. Mas o foco dessa intenção dessa entrevista é falar sobre a questão da tradição dos orixás, dos inquins e dos voduns, que estão diretamente, intrinsecamente ligados com a natureza. E por que eu usei a filosofia Ubuntu? Porque a filosofia Ubuntu, ela não é só uma simples forma de falar eu sou porque nós somos. Não. Eu sou porque nós somos quer dizer que nós pensamos de maneira antropocêntrica. O homem é o centro da atenção. E na filosofia Ubuntu, não. O nós somos é o cosmos, é a ordem cosmológica. Se você desarmoniza a ordem cosmológica, você está desarmonizando o todo. E quando você está desarmonizando o todo, qualquer coisa vai ficar desarmônica. Esse é o pensamento da filosofia Ubuntu. Se as pessoas aí, uns já devem ter assistido, outros não, e vocês devem ter visto já o filme Invictus, do Nelson Mandela, que ele usa, então, o Springboks, que é o time de rugby da África do Sul, para, então, elevar a autoestima do povo da África do Sul. Por quê? Porque o esporte é coletivo. E ali é uma clara demonstração do que é a filosofia Ubuntu, que o coletivo que faz as coisas. Por que o Nelson Mandela conseguiu equilibrar toda a África do Sul e criar uma harmonia no meio daquele apartheid? Usando a filosofia Ubuntu, ou Ubuntu, que faz parte daquele pensamento. Então, o culto do orixá iorubá,
do Vodun Fon ou do Inquince Banto, Congo Banto, ele é focado no pensamento universal da cosmovisão africana. Não existe uma cosmovisão africana sem que se pense o coletivo. Então, o culto do orixá é intrinsecamente ligado no coletivo. E aí não tem nada a ver com esse negócio de bruxaria, feitiçaria, isso aí é coisa de europeu, isso aí não é coisa de africano. Tem uma misturança muito grande de coisa de europeu no meio da África, e isso cria, então, o fetiche, né, que as pessoas falam, o fetiche. Tudo tem um fetiche. Não, não tem fetiche. Tem a natureza das coisas. Por exemplo, Oxum é a deusa da água, do rio. Então, onde existe um rio, existe Oxum. Emanjá também é um rio. Onde tem um rio, tem Emanjá. Onde tem o fogo, tem Xangô. Onde tem a guerra e a paz, tem Ogum, tem Oxalá. Onde tem o céu, tem Oxalá. Onde tem as nuvens. Quando chove e forma o arco-íris, é Oxumaré. Então, tudo isso são manifestações da natureza.